Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Alan Flor para mais um episódio do IndefCast, o podcast da independência e da educação financeira. Hoje nós estamos no episódio número 35 e depois de ter finalizado na semana passada a série referente aos princípios dos líderes, e agora nós pretendemos, além de continuar compartilhando as informações com os empresários do nosso projeto, também atingir o público em geral com o cerne das informações, o público que deseja resultados em suas jornadas de negócios, no seu trabalho e na sua vida pessoal em geral. E o ponto principal de hoje realmente atinge todo o público interessado em melhoria de desempenho, de resultados, e nós vamos compartilhar isso a partir da experiência do nosso projeto. Todos vocês, empresários, sabem que nós temos dentro do nosso modelo de negócio em parceria com a Amway um programa de educação, que muitos de nós chamamos de programa de educação contínua. O nosso projeto empresarial trouxe, de um modo geral, não só para o Brasil, mas estendeu para o mundo todo, uma cultura que os americanos chamam de lifelong learning. Lifelong learning, que significa, traduzindo, aprendizado ao longo da vida, ou seja, a ideia de que a educação deve ser contínua ao longo de toda a vida, ela não pode parar. Ela tem que ser sustentável e contínua até o final da vida e não ter um período de tempo determinado para acabar, como por exemplo numa faculdade que dura aí 5 anos em média, ou num curso técnico que leve de 2 a 3 anos. Não, se pressupõe aqui essa filosofia do lifelong learning, que os americanos chamam de aprendizado ao longo de toda a vida. E esse aprendizado se dá através daquilo que nós chamamos de sistema. O sistema é o conjunto de ferramentas e eventos que compõem o nosso sistema educativo. Qual é o principal ponto desse sistema, que nós poderíamos chamar de prioridade? A prioridade são os eventos. A prioridade, a meu juízo e de acordo com a opinião dos maiores líderes, são os eventos e principalmente os seminários e as convenções. Essa é a prioridade. E depois de todos os eventos, cujo núcleo são os seminários e as convenções, a segunda maior prioridade é a leitura de livros recomendados pelos líderes. E, em último lugar, ouvir áudios é a outra prioridade. Então, se você não tem um evento hoje, você poderia estar lendo. Se você não tem condições de estar lendo, você poderia estar ouvindo um áudio, não é? Ou seja, resumindo, se nesse momento você não tem nenhum evento para estar nele absorvendo informações, você poderia estar lendo informações. E se você não tem condições de estar lendo, você poderia, dirigindo o seu carro, ou lavando louça na sua casa, ou limpando a sua casa, ou descansando, você poderia estar ouvindo algumas das nossas palestras que são propagadas através dos áudios, não é? Você pode ouvir aí, em média, um áudio por dia. Agora, o ponto que eu quero enfatizar hoje com vocês, pessoal, e isso é muito importante, é a questão da leitura. Eu ouvi há alguns meses um líder no mercado da Colômbia, um empresário, dizendo que o ponto mais importante, de um modo geral, seria a leitura, que é, na verdade, a parte do sistema que mais desafia o geral do público, a generalidade das pessoas que não estão acostumadas com a leitura. É muito importante entender que realmente isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de um empresário.
de um empresário. O investimento de melhor custo-benefício disparado, de um modo geral, seja no negócio ou fora do nosso negócio, é a aquisição do livro que você vai ler. Não adianta você adquirir o livro e não ler. Não adianta você tirar fotos aí de pilhas de livros que você vai colocar na estante e ficarão esquecidos. Aquele livro que você vai ler. Esse é o melhor investimento, de um modo geral. O investidor conhecido no mundo todo, o Warren Buffett, que aí está há muitos anos aí entre os 5 homens mais ricos do mundo, ele tem uma frase em que ele diz que em um livro de R$50, muitas vezes tem conselhos de 50 milhões de dólares. Não é? E eu diria que realmente, no mínimo, num livro bem escolhido, tem conselhos que valeriam 5, 10, 20, 40 mil reais numa consultoria individual, fazendo os ajustes finos necessários para a sua evolução. Uma consultoria te custaria muito mais dinheiro do que o valor que você gastaria comprando um livro que te daria exatamente a mesma informação muitas vezes. O livro é completo, um livro é denso, ele é profundo e ele realmente aprimora a sua formação, assim como o quê? Ele aprofunda a sua consciência, a sua linguagem e, consequentemente, a tua capacidade de influenciar outras pessoas, que é tudo que você precisa, não só nos seus negócios, mas na sua vida em geral, como líder, no seio familiar também, entre amigos, na sua igreja, no seu trabalho tradicional e como ser humano, um ser humano que deseja o melhor para as outras pessoas. Não é? Quem lê bem, pensa bem. Quem pensa bem, acaba falando bem, se comunicando bem. E quem se comunica bem, reúne pessoas. E, pessoal, quem reúne pessoas conquista algo muito mais valioso do que o dinheiro. Conquista atenção. As pessoas que se comunicam bem conquistam atenção. E a atenção das pessoas é a moeda do século XXI. Então nós podemos dizer que, realmente, se você não pode estar num evento nesse momento, e se você tem tempo, obviamente, se você já cuidou da sua família, se você já cuidou da sua vida espiritual, se você já cuidou dos seus afazeres profissionais, você precisaria, nesse momento, estar lendo um dos livros recomendados. E o livro é fundamental. Tem um filósofo britânico, chama Sir Roger Scruton. Ele diz o seguinte, que se você não lê livros, se você está preso apenas à televisão e à internet, se você só vive no tempo presente e se você desconhece, não é, a sua história pessoal, a história da sociedade, se você não tem um embasamento teórico que os livros trazem naquilo que você faz, na sua atividade, na sua profissão, né? O que acontece? Então, a tua cabeça ela vira um porão escuro e desconhecido que guarda coisas que você nunca vai conseguir desfrutar e usar. Para esse filósofo, ao viver apenas na ignorância do momento presente, você estará sendo escravo de um tipo de ditadura. É como os camponeses da Idade Média, você fica condenado apenas a existir e trabalhar até morrer, sem poder transcender, sem poder evoluir, sem poder realizar algo melhor. Né? Então, o primeiro ponto a ser entendido e guardado na tua mente é ler mais e melhor vai fazer você absorver mais informações em uma quantidade menor de tempo. E com mais informações, você passa a saber expor os seus produtos e a sua oportunidade de maneira mais clara e interessante. Você vende as suas vantagens de uma maneira mais fácil de entender e de uma maneira mais direta. Resumindo, você atinge os seus objetivos de negócios, objetivos profissionais, seja lá quais forem, com muita vantagem sobre os seus concorrentes, ok? A gente não pode esquecer, pessoal, que hoje o consumidor, de um modo geral, está exposto a cerca de 8.000 estímulos de compra durante um dia todo, com o celular em suas mãos, podendo acessar aí o Facebook, o Instagram, os sites, as redes sociais, enfim,
como que a mente dessas pessoas protege elas dessa tempestade de informação. Protege como? De uma maneira muito simples, bloqueando essas informações. Todas as informações do mercado, elas caem numa espécie de lata de lixo mental. Ou seja, as pessoas se bloqueiam com tanta informação. Quanto maior o número de estímulos de compra, mais o cérebro das pessoas bloqueia essas informações. E toda aquela propaganda acaba caindo num vazio. Todo um trabalho de marketing, muitas coisas caem num vácuo, num vazio. E é como aqueles panfletos que nós ganhamos na rua, né? E a gente joga na primeira lixeira, né? Não no chão, na lixeira, que aparece aí na tua frente, aí você joga sem ter se dado ao trabalho de olhar qual que era o produto ou serviço que estava sendo oferecido ali naquele panfleto. E tem algumas técnicas que driblam, que evitam esse tipo de situação, de armadilha. Uma delas é a boa comunicação. Mas eu quero que você entenda que a boa comunicação é fruto de leitura. Então, pessoal, o que acontece? Para resumir, tudo que você sempre teve que saber sobre qualquer assunto está em um livro. Tudo. Se você quiser aprender algo ou se tornar um especialista em qualquer coisa, tudo que você precisa fazer no mundo de hoje é ler. E ainda assim, eu fico assustado com a quantidade de pessoas que me falam que não gostam ou que simplesmente deixam claro que não lê. Não gosta de ler ou mesmo que goste, que acaba não lendo, né? Gente, nunca houve um momento na experiência humana em que livros estivessem tão acessíveis e baratos, não é? O que eu falo para vocês? A minha paciência é limitada com pessoas que não leem. Zero. Não há absolutamente desculpa alguma para a pessoa não ler hoje em dia. Quando você decide não ler, você está fazendo a escolha consciente de limitar o seu crescimento e a sua renda. E essas pessoas não merecem solidariedade. Por quê? Porque elas estão fazendo uma escolha consciente. Ler, conforme eu comentei, te ajuda a pensar com mais profundidade, te ajuda a olhar o mundo de maneira diferente, faz você se tornar uma pessoa melhor para os seus clientes e para a sua empresa, ajuda você a conversar melhor, te dá mais ideias, insights, aprimora a sua habilidade de escrita e o seu vocabulário, você se torna um melhor líder sabendo a diferença entre as palavras, a diferença entre uma pessoa desincentivada e uma pessoa desmotivada, que são coisas diferentes. Você enriquece o seu vocabulário. E por conta de tão poucas pessoas o ato de ler ajuda você a se tornar um especialista. A quem as pessoas que não leem, inclusive clientes eventuais, as pessoas recorrem a você em busca de conselhos. Tudo porque você lê. Ler programa a sua mente para o sucesso e programa a sua mente subconsciente para procurar respostas quando você precisa delas. Não tem, na verdade, preço isso. Nunca houve um momento em que os livros estivessem tão acessíveis, né? Hoje, com os celulares, você pode ler em qualquer lugar, né? Aqui no meu celular, eu estou falando aqui do meu celular. Com um clique nele, aqui, eu entro no site da Amazon ou qualquer outro site, com um clique só e tenho acesso a centenas de livros em menos de 5 segundos aqui. É impressionante. Então, pessoal, o verdadeiro segredo é esse, é a leitura. E eu não estou falando de você ficar sentado numa mesa, com óculos, todo com uma postura ali de intelectual, lendo 50 páginas por dia. Não, o verdadeiro segredo é você separar a leitura em blocos pequenos, de 15 minutos.
um bloco de 15 minutos, pelo menos, todos os dias, ou de 30 minutos. Agora, 15 minutos por dia de leitura profissional vai te agregar demais, demais. A maioria das pessoas fica chocada com quantos livros elas conseguem ler, quando elas leem um pouquinho todos os dias. Você pode, por exemplo, colocar uma leitura de 15 a 30 minutos no seu protocolo matinal, acordando 15 ou 30 minutos mais cedo. E pronto, você já está à frente de 99% da população, porque você passa a ler vários livros ao longo do ano, né? O ano tem 52 semanas. Olhem como isso funciona. Vamos supor que você consiga ler livros da sua área, onde você precisa se desenvolver, somente nos dias da semana, ou seja, de segunda a sexta, e que você tire 2 semanas de férias, ou seja, você tem 250 dias para leitura. Esses 250 dias multiplicados por 15 minutos, eles te dão 3.750 minutos, ou aproximadamente aí 62 horas de leitura em um ano, 62 horas. Em média, um livro sobre negócio, sobre vendas ou sobre desenvolvimento pessoal, ele exige de 2 a 3 horas para ser lido, se você lê ele de maneira direta, né, sem você parar muito. E dependendo da sua velocidade, né, também é lógico. E isso dá cerca de 250 páginas, ou seja, 50 mil palavras, essas 2 a 3 horas lendo. Com um adulto médio aí, né, lógico, considerando um adulto médio lendo entre 300 e 500 palavras por minuto. Então, fazendo as contas aqui, pessoal, com 62 horas divididas por 3 horas por livro, e no decorrer do ano, lendo só 15 minutos por dia, você vai ler aproximadamente 21 livros. 21 livros, 15 minutos por dia, apenas nos dias úteis da semana. Agora, eu quero que você leia 21 livros. Eu estou propondo isso? Não, eu gostaria de propor que você estudasse os livros, que você lesse esses 15 minutos com calma, riscando os livros, fazendo comentários, estudando, conversando com o autor do livro. E você vai ler 10 livros, você vai estudar 10 livros por ano ao longo de todo o ano fiscal do seu negócio, e consequentemente, lendo 15 minutos por dia, você literalmente se transforma numa outra pessoa por conta disso, um pequeno hábito. Então, ler apenas 15 minutos por dia vai mudar a sua vida e a sua renda. Em seu intervalo de almoço, se você não quer acordar mais cedo, não é? Durante as horas vagas, você pode muito bem abrir um livro ou abrir o seu celular, um aplicativo onde tem ali o livro, um e-book, e você vai eliminando algumas páginas de leitura. E é assim que você se torna um líder, aumentando a sua capacidade de influência, principalmente com a leitura. Você pode ler... Alan, o que eu poderia ler? Você pode ler várias coisas. Tudo que você escolher de Robert Kiyosaki, pode ler sem medo. Tudo que você escolher na internet sobre o Napoleon Hill, leia sem medo. Tony Robbins, qualquer coisa. T. Harv Eker, leia qualquer coisa. Simon Sinek, que fala muito sobre equipes, liderança, sobre propósito, qualquer coisa você pode escolher dele. Seth Godin, que fala muito sobre marketing, qualquer coisa. Eu vou deixar esses nomes aqui na descrição do vídeo. E assim é que você vai realmente perceber que você vai aumentar o seu nível de influência e vai conectar mais pessoas aos seus negócios, ok? Se fez sentido para você esse vídeo, curta aí e se inscreva no canal. Vamos caminhando juntos ao longo desse novo ano fiscal, rumo às nossas realizações. Eu quero te desejar uma excelente semana, que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do InDefCast.